Estamos de volta, pessoal. Agora todo mundo aqui na bancada. Paulo Calçade, já estavam aqui, né? Agora aparecendo. Pedro Ivo Almeida, o Jean Oddi e o Leonardo Bertozzi. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco. O Palmeiras vence o Atlético no Mineirão, em Belo Horizonte. Termina também Internacional e Red Bull Bragantino 0-0. Vamos falar aqui dos outros jogos também. O Fortaleza vencendo a equipe do Flamengo, o Fluminense goleando e o Corinthians, o Vitor Pereira reclamando. Corinthians venceu e a gente vai falar sobre tudo isso. Paulo Calçade, boa noite, amigo. Por favor, o seu destaque. Prieto, companheiros, fãs de esporte que nos acompanham. Olha, o Palmeiras tem a melhor campanha fora de casa. É o líder brasileirão, mas 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota. Tem fora de casa 19 gols marcados, 8 gols sofridos. É o melhor ataque, a melhor defesa. E, no geral, é o melhor ataque, a melhor defesa. A melhor defesa, ela é fundamental. Um jogo como esse. Ah, mas o Atlético perdeu oportunidades. Nós vamos discutir aqui. O Palmeiras não é que perdeu oportunidades. O Palmeiras aproveitou a sua oportunidade e ganhou o jogo fora de casa. Temos muito para falar, mas é um time que, diante de todas as suas dificuldades, a lista, se a gente colocar a lista de desfalques, problemas, até o treinador não estava no banco. Só que o Palmeiras sabia o que poderia fazer e o que não conseguiria fazer e venceu o jogo. E o Galo está perdido. Que é o Atlético Mineiro do Cuca na versão 2022. O atual campeão brasileiro. É um negócio complicado. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos sim jogar uma luz em cima de Palmeiras e Atlético. O Atlético foi muito bem no primeiro tempo, criando oportunidades, e o Palmeiras aproveitando no segundo tempo. E teremos também, Pedro Ivo, arbitragem para discutir, enquanto vocês vão acompanhando aí os grandes lances desse clássico. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Preto. A arbitragem eu vou deixar para o Jean, que ele já falou para mim que quer comentar. Boa noite, Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Tem duas coisas. Aquele cara que pega o resultado, 1-0, Palmeiras, Atlético pressionando no final, ele pode tentar se enganar e achar que foi algo muito disputado e que reflete pouca diferença. Eu prefiro olhar para a tabela. São 60 pontos para o Palmeiras, 40 pontos para o Atlético. A gente passou boa parte do campeonato debatendo se teria folha para chegar, que era uma primeira, segunda ou terceira força, aquela primeira prateleira. Isso diz muito sobre o campeonato. E aí é o Palmeiras que finaliza, talvez as poucas oportunidades que tem, é letal, decide, é efetivo. É um Atlético que até quando tenta ter volume, não finaliza. Quando precisa mudar, vai mal. Quando tem que se recuperar, não consegue. Um Atlético desfigurado, né? Um Atlético decepcionante por tudo que a gente projetou na temporada. E acho que isso explica um pouco do que é essa tabela do Campeonato Brasileiro, que o Calçade já vinha destrinchando. Melhor aqui, melhor ali, dentro, fora, gols marcados, gols contra. Então acho que isso explica muito mais do que simplesmente 1-0, que no Mineirão, se você parar para pensar, fazer 1-0 do Galo no Mineirão, em que pese a má fase, não é difícil. Não é fácil, é difícil. Então você segura um Atlético que finaliza mal. O Palmeiras não foi exatamente brilhante, ele consegue jogar 10, talvez 15 minutos no primeiro tempo, mas ele volta para o segundo tempo e faz. Ele é efetivo, ele resolve. A partir daí, controla muito mais e tem um Atlético ansioso e desfigurado, como eu disse, do outro lado do campo. Isso explica, reflete muito mais do que um simples 1-0. São 20 pontos de diferença na tabela. O Palmeiras cada vez mais encaminhado. Para mim, sinceramente, uma questão de qual desfecho, qual rodada, em que momento a gente vai selar. Uma rodada que não foi brilhante, nos outros jogos que a gente vai debater, mas é um Palmeiras que, quando é brilhante, faz resultado, quando não é brilhante, faz resultado. Quando não vai bem, pelo menos não perde. Isso vai trilhando esse muito provável título brasileiro. Esse é o lance do gol do Palmeiras e nós vamos discutir já aqui no Linha de Passe das oportunidades que o Palmeiras teve, né, de jogadas trabalhadas para chegar até o gol ali, como nós acompanhamos com o escanteio batido, com o Scarpa e tudo mais. As bolas na trave do Hulk no primeiro tempo, do Dudu também. Enfim, todos os lances do jogo você vai acompanhando aí. O Jean Oddi vai trazer o destaque dele agora. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Preto? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Bom, é impressionante, né? É impressionante que o Palmeiras tenha conseguido aumentar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada. Porque nada indicava, por mais que a gente saiba que esse Palmeiras é um time duro de bater e tudo mais, nada indicava que ao final dessa rodada a diferença na liderança aumentaria.
O Internacional não conseguiu vencer o Bragantino jogando no seu estádio, né, jogando nos seus domínios. O Palmeiras, sem 5 titulares e sem 3 reservas que seriam titulares por conta da ausência dos titulares, acabou vencendo o Atlético. A gente vai discutir muito tudo o que aconteceu no jogo, a gente vai discutir as chances desperdiçadas pelo Atlético no começo, como o Palmeiras conseguiu se segurar e como o Palmeiras conseguiu criar chances para também fazer o seu gol. Vamos discutir arbitragem, vamos discutir tudo isso. Mas acho que, sem entrar nos detalhes do jogo, é impressionante que numa rodada como essa, agora o vice-líder é o Fluminense, que atropelou o Juventude como a gente imaginava que fosse acontecer, porque o Fluminense vem jogando para isso, para atropelar um time como o Juventude no Maracanã. É o novo vice-líder, mas ao contrário do Internacional, não tem o confronto direto que o Inter tem com o Palmeiras na última rodada. Então, esses 9 pontos que o Palmeiras tem para o Fluminense são mais significativos do que eram os 8 pontos que ele tinha em relação ao Internacional, não só porque a diferença é maior, mas porque o adversário não tem essa possibilidade de fazer um confronto direto na última rodada. E o Inter, né, que tinha 8, agora tem 10 pontos de diferença, e esse confronto na última rodada me parece que não significa muita coisa nesse contexto, quando depois de uma rodada como essa, o Palmeiras consegue aumentar a sua vantagem. O Atlético, neste momento, a 20 pontos do líder do campeonato, mas na cabeça ali do torcedor atleticano, da equipe, fala, pô, Libertadores da América, está a 7 pontos do quarto colocado, que é o Corinthians, né, Bertozzi? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Penso no 6º colocado, mas hoje o Atlético não adianta olhar para cima. Quem não ganha jogos não tem que olhar para cima, tem que olhar para baixo. Todo mundo chegando ali, né? O América só não passou porque perdeu hoje. O América, e olha a diferença de folha salarial, de investimento. Tem uma data aqui que é para ficar bem marcada, 5 de julho. A última vitória do Atlético no Mineirão. 5 de julho. Julho. Contra quem? Contra o Emelec, na Libertadores. Aquele jogo da Libertadores. Que Está classificou. perto de completar 3 meses. Se não ganhar o Fluminense, e pela fase atual é muito improvável que ganhe, deve completar 3 meses sem ganhar um jogo no estádio onde manda os seus jogos. Então, onde arrebentou na temporada passada. Pois é, então é chocante, assim, porque... Fora de casa já seria complicado. Então, é realmente chocante, porque com intervalos maiores você pensa, bom, você tem tempo para treinar, tem tempo para recuperar eventualmente jogadores, você tem tempo para preparar uma estratégia específica para aquele jogo. O Palmeiras parece ter aproveitado muito bem esses dias para preparar o time muito diferente do normal para encarar o jogo como o de hoje. O Atlético, tirando o primeiro tempo, a primeira meia hora do jogo, para ser mais específico, em que teve as chances, o restante do jogo foi de novo assim, sofrível de ver. Segundo tempo, quando a substituição mais inspirada do técnico, que tem um banco excelente, é colocar o Ademir de lateral esquerdo, você fica pensando... Quando ele tirou o Dodô, né? Sim, você fica pensando exatamente o que foi planejado para esse jogo, né? Tá feia a coisa por lá, tá feia a coisa porque é isso, né? A gente repete. Para ano que vem não vai ter super investimento em contratação de jogador, pagando caro para tirar jogador. Isso foi feito lá atrás, hoje não tem o cenário para isso. Vai ter estádio, E vai ter o estádio, cara. E assim, essa semana os jogadores foram lá, conheceram o estádio, né? Visitaram. Para incentivar, né? O risco de não vermos Libertadores no primeiro ano da Arena ele é real, porque o time não ganha jogos. A cada período que fica sem jogos, joga pior. E o Palmeiras, assim, só não chegou ao final do jogo mais confortável porque a arbitragem não fez bem o trabalho dela. E mesmo assim não sofreu, né? Falar a real. No final do jogo o Palmeiras não sofreu para segurar 1-0. E os próximos 3 jogos, o Palmeiras é o melhor visitante. O Palmeiras é o melhor com 30 pontos, o segundo tem 21. De visitante. Então, assim, ele é um escândalo perto dos outros, né? Muito à frente. Tem um jogo contra o Botafogo fora, recebe o Coritiba e aí sai para pegar o Atlético Goianiense. Então, são 3 jogos que, por esta e outra, será um outro Palmeiras, né? Não será este, será um Palmeiras mais forte, num período decisivo do campeonato, com 3 partidas em que você, com tranquilidade, olha e fala, o Palmeiras é superior a todos esses adversários que vai enfrentar até jogar um clássico contra o São Paulo em casa. Clássico contra o São Paulo já no dia 16 de outubro. Então, a possibilidade de mais 3, que restam 10 partidas. Se for jogar mais 3, aí ficam faltando 7. 7 partidas significam 21 pontos em disputa. Se essa diferença aqui
que é de 9, 10, aumentar, Preto, aí fica uma situação quase que sim, tem que se esforçar muito, né, para ainda encontrar um problema nesse caminho do Palmeiras. Porque o jogo de hoje ele é exemplar, ele tem um impacto interno que é gigantesco. Essas coisas fazem diferença. Eu vou até contar uma historinha aqui, claro, que a gente estava conversando. Aqui pintou durante essa semana, né? Você encontra o Lugano aqui nos corredores. A gente estava conversando Lugano, de Argentina, de Uruguai, de Brasil. Aí ele fala assim: o Brasil ressuscitou a Argentina. Lugano, a Argentina fez um bem para o Brasil quando ganhou a Copa América, de fazer o Brasil acordar e enxergar os seus problemas. E o Lugano tem outra visão, de quem é de fora enxergando os dois, fala, não, a Argentina estava sim, desfalecida, mortinha. E o Brasil deu à Argentina uma condição de motivação, de crescimento, que ele diz, olha como eles vão chegar para o Mundial agora. Então, veja o impacto de uma vitória na mesma equipe, uma equipe que poderia, essa mesma equipe argentina, poderia ter problemas hoje por não ter uma vitória para comemorar, um título tão sonhado, e o mesmo acontece com um jogo como esse, repleto de dificuldades, e você traz para o dia a dia, porque é o seguinte, o que fez o Abel, isso é verdade, ele teve um período de data FIFA, ele sabia o time que poderia jogar, e ele trabalhou esse time. Claro que de um domingo para uma quarta, talvez o Palmeiras tivesse mais problemas de encaixe. Mesmo assim, o lado direito, um lado ali entre o Mike e o Marcos Rocha, a bola do Atlético entrava ali na segunda trave o tempo todo. O Palmeiras ainda tinha defeitos, mas é uma equipe que sai fortalecida, mas com esse resultado, para agregar, trazer aqueles que estão na seleção. E, bom, não bastasse o ano, né? O ano ainda é um ano que deve ser a campeã brasileira, e não é que é um ano perdido. Não vai ganhar a Libertadores, perdido esse ano, Copa do Brasil. Não, cara, o título brasileiro é importantíssimo. Agora, o trabalho Perdão, Jean, o trabalho do Abel é extraordinário, né? Fazia tempo, ou eu estou enganado, que a gente não tinha uma surpresa assim com relação à escalação, você olhar para a escalação antes do jogo começar, né? E falar o Luan. Ali, né? Então, mas acho que assim, hoje isso aconteceu porque ele não teve opção. Ele não tinha como fazer de outro jeito. Vale lembrar, né? Ele perdeu o Zé Rafael, perdeu o Danilo, aí tinha o Gabriel Menino, que seria a primeira opção, suspenso, não podia jogar. O Jailson, que vinha sendo primeiro reserva, machucado, não podia jogar. Aí ele achou o garoto lá, o Fabinho, né? O garoto da base, se machucou, não podia jogar. O que ele faz? Ele tira um zagueiro, coloca o Luan para jogar de volante, ao lado do Atuesta, que não é um volante também, então joga ali com um meio-campo muito fragilizado, mas era o que ele podia fazer no atual contexto, né? Sem todas as peças que ele não tinha à disposição. Achei interessante, acho que até pensando nisso, nessa fragilidade defensiva que ele teria, ele acaba colocando o Mike numa segunda linha ali, então põe o Mike para jogar como um meia aberto pela direita, para ajudar o Marcos Rocha. E como disse o Calçade, o Marcos Rocha precisou de ajuda. Sim. Eu acho que ali foi o setor mais frágil do Palmeiras, naquele momento do jogo que o Bertozzi citou. Por ali o Keno estava dando muito trabalho, né? Acabou perdendo os gols por ali. Mas a entrada do Mike por lá também fazia sentido. Então, eu acho que dentro das possibilidades, ele não vinha mudando muito mesmo, porque ele achou um time titular. E esse time titular vinha respondendo muito bem. Aí foi perdendo peças, já não tem o Veiga e tal. Mas ele acabou mexendo em relação ao que vinha sendo o time titular, mesmo com peças que ele poderia ter em campo. Por exemplo, o Tabata. O Tabata foi titular contra o Santos. Só que ele olhou para quem ele não tinha e falou, não vai ser o Tabata aqui na direita. Vai ser o Mike, porque eu preciso de uma ajuda, né? Os dois volantes vão precisar de uma ajuda. Prevendo que o Keno fosse... Conhecendo o time do Atlético. Então, assim, ele sempre faz muito isso. O mérito de uma vitória como essa, ele é evidente. E o próprio mérito da jogada do gol é indiscutível também. Embora você tenha o chute errado do Scarpa, que acaba indo em direção ao Murilo... É uma das inúmeras alternativas de cobrança de escanteio que o Palmeiras tem. É impressionante como o Palmeiras muda as jogadas em cobranças de escanteio inúmeras vezes dentro de um jogo, ao longo do campeonato, começa a fazer coisa que você não tinha visto. Tem muito trabalho, muito trabalho. Isso. Então, assim, eu vou dar um spoiler aqui do Bola da Vez do Marcos Rocha, que está bem legal, vai ao final de semana, fiquem espertos.
em que uma das coisas que ele fala sobre a convivência com o Abel e como o Abel transformou muita coisa é que, por exemplo, esse comportamento em linha de 5, o comportamento dele, mesmo como um lateral mais defensivo ou em situações como a de hoje, ele falou que quando ele começou a falar você faz isso, você faz aquilo, ele disse, a gente não faz isso. Basicamente, a gente nunca fez isso. Mas vocês vão fazer e vai dar certo. Tenham calma, tenham paciência. Eu não vou contar mais porque ele conta melhor do que eu no programa. É importante destacar isso, embora, claro, a gente possa dizer que o Palmeiras perdeu seus 2 jogos em casa, né? Contra o Ceará e o time até reserva do Atlético Paranaense. Mas bom lembrar também, o Ceará, aquela primeira rodada, depois daquela virada absurda na final do Campeonato Paulista. Então era um jogo também, acho que com um ambiente um pouco diferente, né? Aquele pós-título. Bom, a classificação do campeonato aí, o Palmeiras com 60 pontos, o segundo colocado na prova de revezamento do campeonato. Hoje é o Fluminense com o bastão 51 pontos, Internacional ficou nos 50 ali depois, foi para os 50, né? Com o empate, o Corinthians venceu... O Inter tem 50 pontos, o Corinthians venceu 47, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. O estádio estava lindo, né? Lá o Castelão, 45 pontos, o Fortaleza venceu. O Furacão, 44, o Galo, 40, a América, 39, encosta no Galo, como disse o Bertozzi aqui, que pela diferença de elenco é um absurdo. O Botafogo, 37 e o Santos, 37 pontos. Ô, Calçade. Sim. Deixa eu só terminar aqui, então. Manda embora. Goiás e São Paulo, 37 cada um. Bragantino, Red Bull, 35. Fortaleza, 34. Não cai mais o Fortaleza. Curitiba, 31. Ceará também. E aí vem desespero. Cuiabá, 30. Avaí, 28. O Atlético Goianiense, 22. E o Juventude, que tomou a goleada hoje para o tricolor das Laranjeiras, 19 pontos. O Calçade, com todos os méritos, né, a vitória do time do Palmeiras. Mas aí eu pergunto para você, acompanhando o jogo ali na redação, Dimas estava do meu lado, eu falei, mudança no time do Galo. Ele falou, qual é a mudança? Eu falei, isso é o Dodô. E quem entrou? Eu falei, o Ademir. Ele falou, mas aonde? Falei, no lugar do Dodô. Na faixa do Dodô. No lugar do Dodô. O que passou pela cabeça do Cuca? Tá normal? É por aí mesmo? Não, mas, por exemplo, eu até conversava com o Léo, né? O Nacho. O Nacho é um jogador que veio para uma situação mais importante no Galo. Não, com o Cuca é mais difícil jogar. Né? Algum problema, ou o Nacho está sem condições, isso precisa ser explicado, ou o treinador não gosta do jogo do Nacho. Uma coisa ou outra, não tem um meio termo aí. Não chega a ser novidade. Não, exatamente. Então, você imagina, o que aconteceu. Vou usar o Palmeiras para explicar o Galo. O que tem o Palmeiras? Uma oportunidade e um embate, sabendo as forças do adversário, que tem o Hulk, que tem o Keno, tanto que ele bota o Mike para jogar um... Tem outras coisas, Calçade. O Hulk voltando de contusão, sem o melhor dos ritmos. Era jogo para o Hulk jogar aberto? Isso. Isso até... Embora ele tenha começado bem, né? Mas é isso, mas foi aos poucos o Murilo foi ganhando duelo com ele. Durou 20 minutos. O Hulk é um fator, eu diria que é um capítulo à parte nessa história do Atlético, porque o Hulk tirava vitórias. Olha lá, a gente até preparou uma tela para isso, que foi a nossa conversa na redação. Né? Esse aqui é o brasileiro do ano passado, o Galo brilhou, o brasileiro desse ano. Ele fez 26 jogos, fez 22. Gols 11 e 9, assistências 6 e 2, então são 17 gols gerados em 21, 11 gols gerados aqui em 22. Mas a diferença do que esses gols, a diferença do que eles significaram muito mais no ano passado, não só pela quantidade, mas várias vitórias. Você falava, de onde o Hulk tirou isso?